Olá, sejam muito bem-vindos a essa aula aqui da Academia do Discípulo. Eu sou o pastor Luiz Fernando e nessa aula vamos estudar sobre o tema Introdução à Bíblia. E para começar a nossa aula, vamos entender o que significa o termo bibliologia. Bibliologia é a matéria da teologia sistemática que compreende o estudo introdutório e auxiliar das Sagradas Escrituras. Através da bibliologia, nós entendemos como a Bíblia chegou até nós, as suas particularidades e a forma correta de estudá-la. Essa matéria da teologia sistemática, ela vai nos ajudar de maneira introdutória e auxiliar a compreender as Escrituras Sagradas. E a necessidade dessa matéria se dá pelo fato de que, sendo a Bíblia um livro divino, ela veio até nós por canais humanos. Preste muita atenção. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos perceber que a Bíblia possui duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. A natureza divina porque ela foi inspirada por Deus, e a natureza humana porque ela foi escrita por homens. Então, nós precisamos dar uma atenção a esse estudo, ao estudo da Bíblia ou à bibliologia, porque estudando essa matéria nós vamos compreender cada aspecto da Bíblia, o aspecto divino e também o aspecto humano, para que nós possamos entender cada coisa no seu devido lugar. Quando também nós estudamos a Bíblia, nós vamos perceber que através da Bíblia, Deus fala aos homens em uma linguagem humana. É justamente por esse motivo que nós vamos encontrar nas páginas da Bíblia vários aspectos que se referem a tudo aquilo que é comum no nosso cotidiano, como, por exemplo, montanhas, rios, mares, clima, dinheiro, comércio, política, entre outras referências. Ou seja, Deus, para fazer-se entender, ele vestiu a sua palavra escrita como uma linguagem humana. Porque se não fosse assim, se Deus não utilizasse uma linguagem humana, nem o mais sábio, o mais inteligente dos homens conseguiria compreendê-lo. E qual é o campo de abrangência desta matéria? Ou seja, qual é o campo de abrangência da matéria bibliologia? Até onde nós podemos entender sobre a Bíblia estudando essa matéria? Bem, a bibliologia estuda a Bíblia a partir dos seguintes pontos de vista. Observações gerais da Bíblia. Ou seja, através dessa matéria nós vamos ter um panorama geral a respeito da Bíblia Sagrada, incluindo a forma correta de ler e estudar a Bíblia. Também, através dessa matéria, nós vamos entender sobre a estrutura da Bíblia. E aqui está incluso as suas principais divisões, subdivisões e também classificação dos livros. Através dessa matéria também nós vamos entender sobre o aspecto divino da Bíblia, o que está incluso aqui a sua inspiração, infalibilidade e credibilidade. Também nós iremos entender através dessa matéria sobre a formação do cânon sagrado, ou seja, como se deu esse processo do reconhecimento dos 66 livros que nós consideramos como inspirados por Deus. Além disso, vamos entender também sobre a preservação e tradução do texto bíblico, como o texto bíblico ou os textos bíblicos foram preservados ao longo da história e como se deu a tradução dos originais. E também, através da matéria bibliologia, nós iremos entender sobre algumas advertências das formas erradas de estudar e considerar a Bíblia, que obviamente são formas que nós devemos evitar. Mas estudando essa matéria, nós vamos compreender todos esses aspectos que fazem parte da Bíblia. Nós vamos entender de maneira ampla, de maneira geral, tudo aquilo que nos ajuda a entender melhor a Bíblia Sagrada. Bem, e existe uma pergunta que nós precisamos responder. Por que devemos estudar a Bíblia? Algumas pessoas se fazem esse questionamento. Qual é a razão do porquê nós precisamos estudar a Bíblia? E a própria Bíblia tem alguns textos que respondem essa pergunta. Por exemplo, nós podemos citar aqui o Salmo 119, verso 130, que diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Ou seja, através da exposição da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, nós vamos ter entendimento, pelo menos aquelas pessoas que têm um coração simples, que têm um coração humilde, que entendem que precisam aprender através das Escrituras. Quando nós estudamos as Escrituras, ela vai nos trazer entendimento. Também podemos citar aqui 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15,
quando diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui o apóstolo Paulo está instruindo a Timóteo, dizendo que Timóteo deveria se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Obviamente que essa palavra se aplica a todos nós, porque também somos cristãos, também somos servos de Deus, e nós precisamos manejar bem a palavra de Deus. Para que possamos ser servos, ministros aprovados, precisamos manejar bem a palavra de Deus. Mas também podemos citar ainda a 1 Pedro capítulo 3, verso 15, quando diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Veja, aqui na primeira carta de Pedro, nós temos uma instrução de conhecer bem a palavra de Deus para estarmos preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da nossa fé. Nós precisamos estar preparados para responder esses questionamentos. E a melhor maneira de estarmos preparados para responder essas questões, ou esses questionamentos, é conhecendo bem a palavra do Senhor. Então veja, a própria Bíblia nos dá vários motivos do porquê nós precisamos conhecê-la bem. Mas além desses próprios textos que nós lemos da palavra de Deus, nós ainda podemos citar algumas outras razões. A primeira razão do que porquê nós devemos estudar a Bíblia é porque ela é o manual do cristão na obra do Senhor. Veja bem, todo cristão foi chamado para servir a Deus. Então veja bem, a salvação ela não é um fim em si mesma. Quando o Senhor nos chamou e nos salvou, Ele nos chamou para que pudéssemos servi-lo, para que pudéssemos servir ao Senhor na sua obra. Nós podemos citar aqui, por exemplo, Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, à luz de Efésios, nós entendemos aqui que todo cristão foi chamado para boas obras. Boas obras ou obras tem a ver com serviço, tem a ver com trabalho. Nós somos chamados para trabalhar, para servir ao Senhor. Além disso, podemos citar 1 Pedro 2,9, que também enfatiza o porquê nós somos chamados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja que aqui, à luz da primeira carta de Pedro, nós temos a ideia de que nós fomos chamados para anunciar as boas novas da salvação. Então, nós somos chamados para servir a Deus, e um desses serviços, ou um desses chamados que nós temos é justamente anunciar as boas obras. Agora veja bem, o próprio Deus que nos chamou para servi-lo, também nos deu um padrão para que possamos servi-lo corretamente. E esse padrão está na sua palavra. A palavra de Deus é o manual do cristão na obra do Senhor. Então todo aquele que serve a Deus precisa conhecer muito bem a sua palavra. Essa é a primeira razão do porquê precisamos estudar a Bíblia, porque ela é o nosso manual da obra de Deus, é o manual para que possamos servir a Deus corretamente. A segunda razão do porquê nós devemos estudar a Bíblia é porque ela é alimento espiritual. Veja, a Bíblia é o alimento para o nosso espírito. E nós podemos ver essa verdade à luz da própria palavra de Deus, quando ela compara a palavra de Deus a um alimento. Nós podemos citar, por exemplo, Mateus capítulo 4, verso 4, quando diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Além disso, podemos ainda mencionar 1 Pedro capítulo 2, verso 2, quando diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Veja, nós temos aqui dois textos que fazem uma comparação, uma analogia da palavra de Deus como sendo o alimento. E é esse alimento que nós devemos desejar ardentemente em nossa vida. É esse alimento que nós devemos buscar em nossa vida para que possamos ter uma sobrevivência espiritual. Ou seja, não há dúvida que a palavra de Deus, ela alimenta o nosso espírito. Além disso, a terceira razão do porquê nós devemos estudar a Bíblia
é porque ela é arma de batalha espiritual. Preste muita atenção. Todos nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Uma batalha que os nossos olhos naturais não podem enxergar, mas é uma batalha que existe no mundo espiritual. E a própria Bíblia afirma isso. Lá em Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa bem claro que a nossa luta é no mundo espiritual. E existe uma batalha real no mundo espiritual. Mas ele também vai dizer que para que possamos estar preparados para vencer essa batalha, nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. E o apóstolo Paulo vai fazer uma analogia, então, em Efésios capítulo 6, uma analogia a respeito da armadura que o soldado romano utilizava com a armadura espiritual que nós devemos ter. Ele vai falar sobre o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, sandálias do evangelho da paz, e ele vai dizer sobre a espada do Espírito. Olha o que ele diz aqui em Efésios capítulo 6, verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo compara a palavra de Deus como sendo a espada do Espírito. Isso é muito interessante, porque quando o soldado ia à guerra na antiguidade, uma das principais armas que ele precisava estar munido era a espada, porque era justamente a espada que abria caminho para a vitória. E não é diferente no mundo espiritual. Nós precisamos estar munidos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que possamos obter vitória sobre toda e qualquer batalha espiritual. Mas, além disso, nós também devemos estudar a Bíblia, porque ela enriquece espiritualmente a vida cristã. Veja bem, muitas pessoas estão à procura de riquezas terrenas, e muitas pessoas investem as suas vidas, todo o seu tempo, toda a sua energia, para conquistar essas riquezas terrenas. Mas existe uma riqueza, ou riquezas, que excedem em muito qualquer riqueza que essa terra pode nos oferecer. Essas riquezas são riquezas espirituais e que nós encontramos justamente na palavra de Deus. Uma dessas riquezas é justamente a riqueza da salvação, porque a Bíblia contém as palavras que geram vida eterna, as palavras de Cristo. Então, essas riquezas, ou riquezas espirituais, elas excedem muito qualquer riqueza que essa terra pode nos oferecer. Nós podemos mencionar, por exemplo, o testemunho do salmista, no Salmo 119, no verso 72, que diz assim: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. O salmista entendeu que mais valia a palavra do Senhor do que qualquer riqueza que essa terra pode oferecer, do que qualquer riqueza em ouro e prata. Ele entendeu que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, era muito melhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor contém riquezas imensuráveis, riquezas espirituais e riquezas que têm valor eterno. Então, são todas essas as razões, e outras mais que poderíamos citar aqui, do porquê nós devemos estudar a Bíblia. Bom, e aí tem outra pergunta que nós precisamos responder. Nós entendemos como ou por que devemos estudar a Bíblia, mas agora precisamos entender como devemos estudar a Bíblia. Ou seja, quais são as formas corretas ou os princípios que nós devemos seguir nesse estudo da Bíblia. Bom, nós podemos mencionar aqui alguns princípios. Em primeiro lugar, nós devemos estudar a Bíblia procurando conhecer o seu autor. Veja, a Bíblia, ela é um conjunto de 66 livros. Porém, esses 66 livros não são um conjunto de informações apenas. Quando Deus nos revelou a sua palavra, Ele nos revelou com a intenção de se auto-revelar. A Bíblia é a auto-revelação de Deus. Ela contém a revelação de quem Deus é, do seu propósito. Ela também nos revela quem nós somos e qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, quando nós estudamos a Bíblia, devemos procurar lê-la ou estudá-la sempre querendo ter mais intimidade com Deus, sempre procurando conhecer mais ao Senhor através de Cristo, porque a Bíblia, ela é a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E diga-se passagem
porque ela é o único livro que o seu autor está sempre presente quando é lida, que é o próprio Deus. Então, sempre quando nós retirarmos para estudar a Bíblia, devemos procurar conhecer o seu autor, que é o próprio Deus, na pessoa de Cristo, e obviamente vamos ter o auxílio do Espírito Santo em nossa vida. Bom, além disso, nós devemos estudar a Bíblia diariamente. A forma correta de estudar a Bíblia não é esporadicamente, não é aleatoriamente, mas constantemente, diariamente. Nós precisamos ter essa prática diária de estudar a Bíblia. Nós já falamos aqui que a Bíblia é alimento espiritual. E assim como nós alimentamos o nosso corpo físico diariamente, não é diferente na vida espiritual. Precisamos alimentar o nosso espírito diariamente. E você já percebeu que quando você não alimenta o seu corpo diariamente, o seu corpo fica debilitado. Da mesma forma na vida espiritual. Quando nós deixamos de alimentar o nosso espírito diariamente, o nosso espírito ele vai se enfraquecendo, fica debilitado. Porque a palavra de Deus é esse alimento que fortalece o nosso espírito. Portanto, precisamos estudá-la diariamente. Além disso, nós devemos estudar a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos estudar a Bíblia como a palavra de Deus e não como obra literária qualquer. Sempre quando nós lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, precisamos entender que ela é a palavra de Deus, ela é divina. Não é qualquer livro que nós estamos lendo, não é qualquer livro que nós estamos estudando. Na Bíblia contém as palavras de Deus, ou a palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós devemos entendê-la como ela é, como palavra de Deus. E assim nós precisamos ter reverência, precisamos lê-la com temor, precisamos lê-la entendendo que ela contém sabedoria divina. Portanto, a nossa postura ao estudar a palavra de Deus deve ser sempre esta, com a nossa melhor atitude mental e espiritual, de entendê-la como algo divino e sagrado. Bom, além disso, nós devemos estudar a Bíblia meditando. E o que é meditar? Meditar é ler os textos das Sagradas Escrituras aplicando em nossa vida. É tirando para a nossa vida informações, princípios que vão mudar as nossas atitudes, a nossa mentalidade, a nossa maneira de agir, de nos comportar. É ler a Bíblia perguntando, fazendo alguns questionamentos. O que esse texto tem para a minha vida? O que esse texto tem de valor para mim? O que eu preciso praticar ou deixar de praticar à luz desse texto da Bíblia? Então é justamente isso que significa meditar. É quando nós lemos os textos da Bíblia, é quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, aplicando os seus ensinos à nossa própria vida, de tal maneira que isso vai provocando em nós uma mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de vida. Bom, além disso, devemos estudar a Bíblia toda. Ou seja, a Bíblia ela não foi escrita para ser conhecida apenas em partes. Nós precisamos conhecer a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E é por isso que é importante ter um plano de leitura da Bíblia. Pelo menos uma vez ao ano nós precisamos ler a Bíblia toda. E existem vários planos de leitura da Bíblia que podem nos ajudar a fazer isso de maneira gradativa. Obviamente que nós não iremos conseguir ler a Bíblia toda da noite para o dia. Então nós precisamos fazer isso diariamente, de maneira gradativa, progressiva, de maneira organizada. Então você pode adquirir, por exemplo, um plano de leitura diário, em que você lê, por exemplo, 3 capítulos por dia. Se você lê 3 capítulos por dia da Bíblia durante um ano, é bem provável que você vai conseguir ler a Bíblia toda em um ano. Mas é importante que nós venhamos conhecê-la toda, porque é a revelação de Deus. Nós precisamos conhecer toda a revelação de Deus, não apenas em partes, mas toda a revelação de Deus. Então, são essas as formas, os princípios corretos de estudar a Bíblia. Bom, prosseguindo aqui o nosso estudo, vamos entender algo muito importante da Bíblia Sagrada, que é o tema central da Bíblia. Qual é o tema central da Bíblia? Jesus é o tema central da Bíblia. Em tipos e figuras, ele aparece em todo o Antigo Testamento, e a sua manifestação em carne
ocorre no Novo Testamento. Toda a Bíblia revela a Cristo. O Antigo Testamento se trata das profecias do Messias que havia de vir, e o Novo Testamento se trata dos ensinamentos do Messias que já veio. Então, Jesus é o ponto de convergência da Bíblia. Toda a Bíblia aponta para Cristo. E nós podemos, por exemplo, identificar Cristo ou alguma analogia de Cristo em vários livros da Bíblia. Podemos fazer aqui um breve resumo. Por exemplo, em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. Lá em Gênesis 3,15, quando Deus menciona essa profecia dizendo que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Esse descendente da mulher se refere ao próprio Cristo. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, ele é o libertador. Em Rute, ele é o parente divino. Em Reis e Crônicas, ele é o rei prometido. Em Ester, ele é o advogado. Em Jó, ele é o nosso redentor. Nos Salmos, ele é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro. Em Cantar de Salomão, ele é o nosso amado. Nos Profetas, ele é o Messias prometido. Nos Evangelhos, ele é o Salvador do mundo. Nos Atos dos Apóstolos, ele é o Cristo ressurgido. Nas Epístolas, ele é o cabeça da igreja. E no Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Cristo que volta para buscar a sua igreja e reinar para sempre. Então veja que em cada livro da Bíblia, ou pelo menos na maioria dos livros da Bíblia, Jesus ele é tipificado de alguma maneira. Há alguma analogia de Cristo ou alguma referência que aponta para Cristo. Mas além desse resumo que nós fizemos aqui sobre vários livros da Bíblia, nós podemos ainda resumir a Bíblia em 5 palavras que se referem a Jesus. 5 palavras sobre Jesus que resumem toda a Bíblia. A primeira palavra é preparação, que se refere a todo o Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento trata da preparação para a vinda de Cristo, para a vinda do Messias. A segunda palavra é manifestação, que se refere aqui aos 4 evangelhos, porque os 4 evangelhos narram justamente a manifestação em carne de Cristo aqui nessa terra. Bom, a terceira palavra é propagação, que se refere ao livro de Atos dos Apóstolos, quando ali é narrada a propagação do evangelho, do ensinamento de Cristo por todo mundo conhecido naquele tempo, a propagação que aconteceu por meio dos apóstolos. Então, o livro de Atos dos Apóstolos narra essa propagação do evangelho se expandindo por todo mundo conhecido da época. A quarta palavra é explicação, que se refere às epístolas, porque as epístolas, sejam elas paulinas ou gerais, elas tratam ali da explicação da doutrina de Cristo. São os apóstolos instruindo as igrejas através da doutrina cristã, ou sobre a doutrina cristã. E a quinta palavra é consumação, que tem a ver com o livro de Apocalipse, pois o livro de Apocalipse trata da consumação de todas as coisas através de Cristo. Então, essas 5 palavras aqui resumem toda a Bíblia: preparação, manifestação, propagação, explicação e consumação. E todas essas palavras se referem em algum aspecto à pessoa de Jesus Cristo. Então, dessa forma, nós poderíamos resumir todo esse estudo na seguinte frase: a Bíblia sem Jesus seria como a física sem a matéria ou a matemática sem os números. Bom, e aqui nós finalizamos esta aula, onde nós aprendemos sobre introdução à Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.